Olá, pais! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquele momento difícil em que vocês receberam o diagnóstico de autismo de seus filhos. O que fazer nessa hora? Com certeza vem uma sensação de impotência, muitas dúvidas, como que eu vou ser um pai que vai conseguir conduzir da melhor forma o desenvolvimento do meu filho, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. É natural quando nós estamos esperando nossos filhos, a gente fazer muitos planos, a gente imaginar muitas coisas para o futuro. E quando a gente recebe um diagnóstico como esse, a tendência é acreditarmos que tudo acabou. Mas não é assim. Depende de como a gente vai conduzir essa história do diagnóstico para frente. Diagnóstico recebido, e agora? O que eu faço primeiro? Gente, sempre a minha indicação vai ser: primeiro, busque terapias. Terapias vão te auxiliar muito em muitas áreas do desenvolvimento do seu filho. É claro que nem tudo a gente vai conseguir resolver com terapia, mas o que puder ser feito de estímulo dentro dessas terapias, você pode ter certeza que vão trazer resultados excelentes. Quando eu falo de terapias, a gente tem que pensar no todo, né? Cada criança, ela vai apresentar características diferentes. Algumas com comprometimento na fala, outros na parte motora, cognitiva. E então, quais são os especialistas que eu devo procurar? Gente, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fisioterapeuta, tudo depende da necessidade de cada criança. Agora, uma coisa é fato: quanto antes a criança começa a participar das terapias, e se ela faz isso e dá sequência a esse tratamento, mais rápido vai ser o resultado positivo que você vai ver. E como saber qual profissional deve procurar, como que funciona essas terapias? Se você recebeu esse laudo, com certeza você já passou com o seu filho, sua filha, pelo neuropediatra. Ele vai poder te ajudar, ele vai poder te falar sobre o que ele percebeu de comprometimento na criança, e ele vai te indicar que profissional, que especialista você deve procurar. Uma coisa muito importante é ter referência dos profissionais que você vai contratar para fazer as terapias com seu filho. Existem muitos profissionais no mercado, qualificados, fantásticos, que já têm aí um histórico longo de atendimento a crianças autistas, mas existem também alguns profissionais que não levam tão a sério a sua profissão e que às vezes comprometem a terapia, o tratamento da criança, por não ser um profissional qualificado. Então fique atento, pesquise, pergunte para outras mães, para outros pais que fazem terapias com esses especialistas, quais são os mais indicados. E você também tem que criar uma afinidade, você tem que confiar nesse profissional. Se isso não acontecer, se não rolar essa cumplicidade, procura outro profissional para que seu filho não seja prejudicado. Professora, e na escola? Como é que vai ser? Meu filho vai conseguir estudar numa escola regular? Ele vai precisar de um professor de apoio? Gente, cada caso é um caso. Isso é muito diferente de uma criança para outra. Isso vai depender de questões de acompanhamento, de desenvolvimento do seu filho. Se a escola tem estrutura para te ajudar nisso, se tem profissionais qualificados, isso também ajuda bastante. Também é importante você ter referência sobre qual escola você vai levar, independente de ser uma escola pública ou privada, tá? Todas elas são obrigadas a matricular essa criança e a dar a assistência necessária. Mas sempre tem aquelas escolas que se comprometem de verdade com a causa e aquelas que já não estão tão interessadas assim em auxiliar essas crianças. Então, fica atento, dá uma pesquisada também, vê qual é o melhor ambiente para o seu filho, qual a condição dele de fazer o acompanhamento na escola regular. Se é necessário um professor de apoio, pede, corre atrás, é um direito seu. Se não é necessário, não peça só porque é um direito. Se seu filho consegue
se desenvolver junto com o resto da turma sem precisar desse professor de apoio, melhor para ele. Tem muitas coisas que são direitos nossos, a gente sabe que são, mas que não são necessidades. Então tudo depende do contexto, tudo depende do caso, e professores também têm essa obrigação de ter ali currículo adaptado, avaliação adaptada de acordo com a necessidade de cada criança. É importante você se informar, você saber quais são os seus direitos, para que no momento de escolher a escola, você possa sentar com a administração, com a coordenação, com os profissionais que vão estar envolvidos aí na educação do seu filho e ver a melhor forma de fazer essa parte da adaptação, dessa inclusão no ambiente escolar. Tem uma questão que sempre aparece no final das minhas palestras, sempre vem os pais conversar comigo a respeito de medicamento. Minha opinião, tá, gente? Medicamento é o último caso. É claro que a gente sabe que tem crianças que vão realmente precisar tomar alguns medicamentos para ajudar em várias áreas, né, da saúde. Porém, tem muita coisa que pode ser resolvida na parte de terapia e dispensar o uso do medicamento. Às vezes parece mais fácil, eu vou dar um remédio porque vai ser mais fácil, ele tá muito agitado, ele vai se acalmar. Gente, procura outros métodos primeiro, tenta uma natação para ele se acalmar, tenta alguma terapia que ele goste, a musicalização, arte terapia, mas assim, último caso, sempre, último caso vai ser medicamento, tá? E isso só se for com um especialista indicando e acompanhamento constante para ver se a dosagem está correta, se o remédio está fazendo bem realmente, se os efeitos colaterais não estão sendo maiores do que os benefícios. E uma coisa você tem que ter em mente: se você for adotar a medicação, se você for usar continuamente esse medicamento, por que você está fazendo isso? Para o bem da criança ou para o bem da escola, que não quer ter tanto problema com ele? Para o bem da babá? Quem é o maior interessado e quem é o beneficiado nesse contexto aí da medicação, tá? Se você tiver a certeza de que é pro bem do seu filho, então você faça uso disso. Se não, se for só para deixar feliz a escola ou qualquer outra pessoa, não faça isso, gente. Sempre remédio em último caso. E para fechar essa nossa conversa de hoje, eu quero falar para você uma coisa. Toda criança é capaz de aprender. Toda criança é capaz de se desenvolver. Umas com um tempo um pouco mais rápido, outras num processo um pouco mais longo, mas todas elas, de alguma forma, vão ser capazes, sim, de se desenvolver. O que depende? Depende do teu estímulo, da tua parceria, de você acreditar nessa criança, de você fazer tudo que tiver ao teu alcance para ajudá-la. E você vai ver que muitos dos sonhos que você teve lá atrás, quando estava esperando a chegada dessa criança, vai ser possível realizar. Eu falo isso com conhecimento de causa, né? A minha deficiência não é o autismo, eu sou deficiente visual, mas eu sei quantas coisas os meus pais sonharam para mim e quanto eles ficaram tristes quando souberam que eu ia ficar cega. Mas eles não desistiram de mim, eles me estimularam, eles se empenharam na minha educação e eu não fui privada de nada, apesar da deficiência. Então acredite no seu filho, dê todo o suporte que ele precisar, que você vai ver que ele vai ter um futuro lindo pela frente. E se precisar, conta com a gente sempre, tá?